E aí, você vai fazer vestibular e precisa saber mais a respeito de Clarice Lispector? Mais especificamente, a respeito da obra A Legião Estrangeira? É sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Roda a vinheta! E aí, guerreiros e guerreiras, aqui é André Guerra, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e vamos falar hoje sobre Clarice Lispector, mais especificamente direcionando para a sua obra A Legião Estrangeira. Então fique comigo até o final desse vídeo se você quer ganhar aquele pontinho a mais na prova que você vai fazer e para a qual aí você está tentando se preparar com a leitura desse livro, A Legião Estrangeira, beleza? Mas antes de mais nada, lembre-se, se você quiser mais dicas sobre língua portuguesa, gramática, interpretação de textos, literatura, redação, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Clique aí em algum lugar na tela do seu computador ou do seu celular, tem um botão inscreva-se. Se você quiser receber as informações com prioridade, aí você tem que clicar no sininho que está ao lado desse botão, inscreva-se, beleza? Então, vamos começar a falar aqui sobre Clarice Lispector. Não dá para simplesmente a gente começar a falar sobre uma obra da Clarice sem a gente entender um pouco de alguns aspectos, digamos assim, peculiares da Clarice Lispector. Tá? A Clarice não é uma escritora comum, tá? Ela é uma escritora diferenciada. Ela é ucraniana, tá? Ela, não por isso ela é diferenciada, tá? Só estou te dando uma biozinha daqui da Clarice, tá? Ela veio para cá, para o Brasil, muito criança. Ela foi morar em Recife, então ela teve contato assim, com muita dificuldade da população, certo? Ela se casou com um diplomata, viajou, morou em diversos países, ok? Então, por isso ela tem uma visão de mundo bastante ampliada, bastante universal, poderíamos dizer assim, certo? Então esse é um ponto bem bacana para você não esquecer quando você estiver lendo ou respondendo a uma prova, que tenha uma questão sobre uma obra da Clarice, sobre a Clarice Lispector, certo? Ela tem um pensamento voltado para o universal, ela não está regionalizada de forma alguma, tá bom? Então, isso é uma coisa. Outra é que a Clarice pertence àquela geração que a gente chama de geração de 45. Você que já estudou o modernismo, sabe do que é que eu estou falando, tá certo? E se você não está muito bem lembrado, eu vou te falar aqui. O modernismo brasileiro se dividiu em 3 períodos, em 3 fases. Teve a fase de 22, que queria romper com o clássico, com as tradições, com a história da literatura. Eu tenho a geração de 30 até 45, que é uma geração muito engajada socialmente, queriam transformar a sociedade através da literatura. E a gente tem a geração da Clarice Lispector, que é muito bem representada principalmente por 3 autores. São eles João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e a Clarice Lispector, ok? Então, no caso da Clarice, que é quem nos interessa aqui nesse vídeo, qual é a grande contribuição? Ela fazendo parte dessa geração, que é uma geração que não tinha sobre os ombros tanta responsabilidade do ponto de vista social, o mundo não estava em guerra, tá bom? Não havia uma cobrança de que o escritor denunciasse e levantasse uma bandeira, ok? Então não havia esse processo. A própria Clarice fala, a gente não quer transformar coisa nenhuma, o que a gente quer de verdade é desabrochar de uma forma ou de outra, ok? No sentido de quê? Que ela está falando isso? Se expressar, seja poeticamente, artisticamente, literariamente, subjetivamente, existencialmente, a gente quer se colocar no mundo de alguma forma. É isso que a Clarice vai apontar. Tudo bem? Então, tem 2 pontinhos que eu quero sinalizar para você sempre prestar atenção quando se trata da Clarice Lispector. Beleza? Um deles é o fluxo de consciência. O que é o fluxo de consciência na obra de Clarice Lispector? Se você estiver procurando uma literatura que faz você perder o fôlego, que te emociona, que tem uma aventura incrível, Clarice não é recomendada para você. Tá? Como é que a narrativa da Clarice Lispector se desenrola, se desdobra? Ela vai simplesmente, em algum momento daquela narrativa, mergulhar no interior de uma personagem.
E ali ela vai rever e vai vasculhar os medos, anseios, alegrias, prazeres, desejos, dores, arrependimentos, culpas. Ela vai mergulhar profundamente na alma, na psique daquela personagem. Ela vai virar aquela personagem pelo avesso, num chamado fluxo de consciência. Ela mergulha no pensamento da personagem. A narrativa se torna o pensamento daquela personagem. E quando ela sai, vem à tona daquele fluxo de consciência, muitas vezes a história acaba por ali. Muitas vezes a narrativa já está chegando no seu fim. E você espera, mas meu Deus, cadê o vilão? Cadê a reviravolta? Numa obra da Clarice Lispector, isso não é uma obrigatoriedade. Isso, na maioria das vezes, não vai acontecer. Ok? O que a gente tem na obra da Clarice Lispector é aprofundamento psicológico. Beleza? Fique com isso aí. Pegue essa dica que com certeza ela vai fazer uma grande diferença na hora em que você estiver lendo algum trecho de texto ou algum livro da Clarice Lispector. Se você estiver fazendo uma prova, tenha isso em mente. Não deixe passar essa dica. Fluxo de consciência. Show de bola? Então vamos lá. Tem uma outra coisa, tá? Uma outra característica muito interessante na obra da Clarice Lispector, que são os momentos de epifania. O que são momentos de epifania? São momentos de revelação, ok? Ó, lembra assim, ó, lembra de que, como é que é o nome disso aqui, desse tecido, nessa parte superior da nossa pele? É epiderme, não é isso? Então ela está mais superficial. Então é quando algo vem à tona, é um momento de epifania, tá? Algo que está lá no interno do ser humano, está lá no íntimo, incrustado na alma, aquilo de alguma forma é obrigado a sair, aquilo é expelido, ok? Para a consciência, para o trato mais consciente da mente humana, motivado por algo muito banal, às vezes, ok? Tem um conto, é muito marcante isso, tem um conto da Clarice Lispector chamado Amor, ele não está no livro A Legião Estrangeira, está no livro Laços de Família, tá? É um livro de contos também da Clarice Lispector, mas é muito significativo. Tem uma mulher de meia idade que está com a sacola de compras em um transporte coletivo. E de repente ela vê no ponto de ônibus um cego mascando o chiclete. Tá? E quando a gente masca o chiclete, a gente faz um movimento muito próximo do sorriso. Tá? E ela vê aquele cego mascando chiclete e aquela cena absurdamente banal, comum, cotidiana, desperta um fluxo de consciência absurdo, uma série de descobertas sobre si mesma. Tá? Então, o que é isso aí? É um momento de epifania, é um momento de descoberta, é um momento que aquilo que a gente chama de insight. Beleza? Então, nos contos da Clarice Lispector, presentes no livro chamado A Legião Estrangeira, a gente tem muitos insights desses, muitos momentos de epifania que a gente vai, né, dar uma olhadinha aqui, pelo menos em alguns a gente vai fazer um levantamento aqui e colocar para você. Show de bola? Então, vamos ver por que esse livro se chama A Legião Estrangeira. O que é a Legião Estrangeira? Você sabe? A Legião Estrangeira é um exército que não tem pátria. É um grupo de militares, ok? Que estão prontos, armados, preparados, treinados para a guerra. Eles entram em guerras, mas eles não têm obediência a nenhuma bandeira. Eles não têm o exército, aquele exército não tem uma pátria, ok? Então, o livro A Legião Estrangeira, da Clarice Lispector, vai falar de pessoas que não têm pátria. Como assim, André? Pessoas que não têm pátria? Que loucura é essa? Repare, ele vai falar de pessoas que são excluídas pelos outros ou às vezes por si mesmas. Pessoas que estão à margem, não à margem social apenas, às vezes sim, mas não nesse sentido do marginalizado social. Pessoas que não se enquadram, que não se conectam, que se sentem ou são vistas como diferentes. Beleza? Então, a gente vai ter aí desde a menina ruiva até a velhinha que não lembra nem mais de onde é que veio e fica sendo empurrada de uma casa para outra. Até aquela garota que não sabe como administrar muito bem os sentimentos e
provoca ódio na pessoa a quem ela ama. Aos adolescentes que não sabem como lidar com o sentimento de angústia, não sabem como lidar com a descoberta do amor e se sentem excluídos, se excluem ou são excluídos do grupo ao qual estão conectados. Ok? Então, eu citei aqui, sem denominar e sem citar os contos de origem, alguns dos personagens desse livro, para você ter ideia do que representa esse título tão poderoso, A Legião Estrangeira, que é o título de um dos contos do livro. A gente vai, num próximo vídeo, falar sobre isso. Se você gostou desse vídeo e você quer ter acesso a mais vídeos, mais aulas, mais conteúdo sobre língua portuguesa, inscreva-se aqui no meu canal. Tem aí um botão inscreva-se em algum lugar da tela do seu celular ou do seu computador, tá? E me acompanhe também nas redes sociais. Eu estou no Instagram, @Prof. André Guerra. Tem uma fanpage no Facebook, Professor André Guerra. E se você quiser participar de uma lista de transmissão para a qual eu mando dicas exclusivas, é só você me mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Valeu? Tamo junto na batalha!